Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Eu saúdo-vos em nome de Jesus. Nombre chapitre 19. Números capítulo 19. La lecture à partir du 14e verset. A leitura a partir do 14º versículo. Et nous allons descendre petit à petit. E vamos descer devagarinho. Nombre 19 à partir du 14e verset. Allons-y. Número 19 a partir do 14º versículo. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Descends. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. Quiconque touchera dans le champ un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Merci. Obrigado. Deuxième roi, chapitre 4. Esta é a lei. Quando Premier et on saute 7e. Roi 4, premier. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Verset 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit: servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 7. Versículo 7. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Deuxième Timothée, chapitre 2, verset 20 jusqu'au 21e verset. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 22. Dans une grande maison, il y a seulement des vases d'or, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vide. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, il a son maître, propre à toute bonne œuvre. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. O Senhor acrescenta a explicação na leitura da sua palavra. Je veux que les chantres arrangent le son parce que j'ai besoin du retour. Gostaria que os músicos tentem ainda consertar bem os sons. J'ai besoin d'attendre l'écho pour ne pas Preciso beaucoup crier. ouvir o eco para não gritar bastante. Je salue les bien-aimés qui me suivent en direct de la Facebook. Saúde todos bem amados que nos acompanham através do Je sais Facebook. que le docteur Maurice aussi nous suit, que le Seigneur le bénisse. Sabendo que o Dr. Maurício também está a acompanhar, que Deus lhe abençoe. Bandeko, pourquoi elle est là? Pourquoi elle a l'importance mingi? Parce que Nzambe a relevé la mission makabodele et tu rencontres la présence pour n'andima qualité dans la histoire mais dans la vie. Irmãos, nesta tarde tenho a certeza que Deus vai fazer muita coisa, porque acredito que a pregação não é uma história, mas é uma vida. Je crois que le kisaki baton ya relevé le testament de David. Creio que passamos tempo de falar acerca do testamento de David. Et na kati ya testament ya David, tukotaki na ba domaine ya délivrance. E dentro do testamento de David entramos no que diz respeito às libertações. Ceux qui nous ambassent la grâce, je crois, le lundi prochain, dans Ozaradia, à Kinshasa, par sa grâce. Se Deus fizer graça, a partir da próxima segunda-feira,
estarei já em Kinshasa pela sua graça. Na ngolo ya Nzambe nakoki koya sima ya bamwa boni sima ya bambula boni je ne sais pas mais nazalaki na besoin na passage na nga ozo eloko moko ya sikala bomoi na yo parce que Nzambe akoki kotinda mosali to mpe basali pamba te atika bato kaka ndenge bazalaki liboso. Pela graça de Deus, posso até voltar depois de meses, depois de anos, mas eu sei que Deus não manda os seus servos, seus servos para passar assim à toa sem deixar alguma coisa ao seu povo. Nalinga ke tam tozo pusana pa ya Nzambe ezala lokola habitude te mais mitema na biso efungwamaka parce que Nzambe du jour au jour azala makambo abongisaka ya kolobela mpe ya kosala na vie na biso. Gosto que quando aproximamos de Deus, que não seja uma rotina ou um hábito, mas que seja uma coisa, porque Deus cada vez tem alguma coisa útil que fala ao seu homem. Nous vivons dans un monde très compliqué. Vivemos num mundo muito complicado. Tozala mokili moko très compliqué. Estamos num mundo complicadíssimo. Tozala mokili ya déception. E no mundo da decepção. Tozala mokili ya ba piège. O mundo de laços, armadilhas. Eloko ekoki kosunga biso toyeba kotambola na Nzambe ezaka liloba na ye. E a única coisa que pode nos ajudar a bem marchar com Deus é apenas a palavra de Deus. Avant la théologie ya lelo nalingi na faire comprendre eloko moko ke mbala mingi makanisi na biso ememaka biso libanda ya nzela ya Nzambe mais lelo naza na besoin makanisi na yo ezonga ocomprendre ndenge Nzambe azotambola na ye. Antes de pregar, gostaria de dizer que muito mais os nossos pensamentos nos tiram do caminho de Deus, mas gostaria que hoje que os teus pensamentos permanecem na palavra de Deus. Escuta como Deus tinha dito a Abraão. Abraão saia e vai até no lugar ou a cidade pela qual eu te mostrarei. Eu quero começar por ali para chamar a tua atenção. Deus não tinha dito, saia e vai numa cidade ou tal cidade. E mesmo que era ir em Canaã, mas em prática, foi que saia, eu mostrarei no futuro. Quer dizer, Abraão ouviu a Deus, il doit se soumettre e deve se submeter. Porque esta cidade, Deus vai mostrando. Amém. E também saiu. Eu gosto muito dos hebreus. Hebreus diz: Abraão ouviu e sem saber onde ia, mas tinha confiança em Deus. C'est la confiance que je vais prêcher comme la foi. Quer te dizer que não sabe onde vai, ou se vai chegar hoje ou amanhã, mas quer que saiba uma coisa, a única coisa é a confiança que é a palavra de Deus. On peut se poser des questions. Pode se perguntar: Deus mostra-me a cidade ou o país já de uma vez? Deus não anda assim. Deus precisa. À chaque étape, a cada etapa que nós marchamos com Ele, não é como nós quisemos, mas como Ele quer. Amém. Nous sommes trop pressés, temos muita pressa, trop distraits, muito distraídos, e sabendo, pensando que os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Quero que nesta data que o Senhor te dê inteligência a compreender e esta pregação, porque é a solução dos teus problemas. Escuta o que tinha acontecido. Abraão andou, chegando em Canaã, e ele começou a percorrer o Canaã. Já preguei no certo lugar, mas cá não vi pregar isto. Acompanhe bem. Escritura confirma. Abraão viu as pessoas, os homens de Canaã. Escuta. Deus disse a Abraão ir aonde? Onde eu te mostrarei. E este lugar é onde? É Canaã. Chegando em Canaã,
Mais akuti ba habita ya Cana. Mas encontrou os habitantes de Canaã. Amoni bato. Viu as pessoas. À la manière des hommes, on peut se dire. Segundo os homens, podemos dizer. Na kanisa ki nzambe ti aloti nanga. Eu pensava que da forma que Deus enviava, deve tirar todos os inimigos. Porque ao chegar eu entrasse com toda a facilidade. Mas Abraão foi. Vi e encontrou os inimigos. E no país pela qual Deus mostrou-lhe. E também a Bíblia diz. Quando viu os moradores de Canaã, Deus lhe apareceu. Abraão, eu estou contigo. Eu darei esta terra. E na sua descendência, onde ele viu os inimigos, Deus lhe disse: eu estou contigo. Amém. Para dizer que esse inimigo para qual tu nunca impedirão a minha promessa na sua vida. Não sei quantas pessoas jejuamos e saímos e vimos inimigos, oramos, saímos, vimos inimigos. Mas deixa cá, como é que Deus tinha dito a Abraão? Está dizendo que apesar dos inimigos, as coisas vão cumprir-se. Amém. Eu quero que tu aceita isso no teu coração e não temos teus inimigos. Amém. E não temos desafios. Se acompanharmos bem hoje, da forma que vai sair, a sua vida vai mudar. Amém. Nunca temerás nada. Tu acompanha-nos. Escritura onde lemos diz o seguinte: se alguém morrer dentro de uma tenda ou de uma casa, não fala da razão, motivo da morte deste homem. Mas se alguém morrer dentro de uma casa, todas as pessoas que se encontram nesta casa torna-se impuro. A morte de uma pessoa fez com que todos tornassem impuros. As pessoas que moram nesta casa tornam-se impuros. E o homem que não mora nesta casa, basta dele entrar nesta casa, também torna-se impuro. Isto é, a morte deste homem rendeu toda a casa impura. Como Deus fala de uma forma ou de uma outra, e Ele mesmo deu a explicação. A explicação que deu disse o seguinte: se alguém foi morto pela espada, já acabamos de ler, ou a morte, ou os ossos do morto, tocando nesses ossos, ou o seu sepulcro, tocando nele, será impuro durante 7 dias. Isto é, este homem que morreu em casa é igual a o homem que foi morto pela espada. Também é igual com o sepulcro. Isto é, a impureza vai permanecer durante 7 dias. Não vou passar assim, vou explicar. Deus, da forma que considera o mundo, é apenas 7 dias da criação. Para dizer que durante a vida do homem por baixo da criação, há impureza. E todo aquele que nasceu durante 7 dias não tem a capacidade de purificar as pessoas, porque ele mesmo está dentro da impureza. Razão pela qual, quando Jó, Deus lhe
ferir pela primeira vez. abeti banyama, E feriu os animais, abeti bana, ferindo os filhos mbala mibale, pela segunda vez, abeti Job ye moko. ferindo a ele mesmo Job. Job alongwa na kiti, Job saindo do assento akwei na mabele. e caindo na terra. Parce que Nzambe abetaki liboso banyama, Porque Deus feriu primeiro os animais na bana. com os filhos. Après ça, alongoli yango, E depois tirou akotisi yango na nzoto ya Job, e fez entrar no corpo do pour Job expliquer les péchés. para poder explicar o pecado. C'est que Job alataki, Isso é, Job investiu pas cela qui a été. a dor que não lhe pertencia. Mais il fallait soit passe ya bana. Ele deveria tomar o Nyama, sofrimento dos filhos dos animais Akomisa yango na nzoto na e ye. tornando no seu corpo, Po ye moto azalaki juste. porque ele que era o justo, Nzambe aya mpona kojustifier. Deus veio para poder justificá-lo. Ntango Job avandi na se, Quando Job assentou no chão, baninga leba ye, os seus amigos vieram batala Job. olhando Job. Premier jour, Primeiro dia, deuxième jour, segundo dia, troisième, terceiro dia, quatro, quarto dia, cinq, quinto, sexto, sept jours, sete dias, sem falar nada. Pourquoi ce silence? Porque este silêncio, Maloba ya koconsoler Job. as palavras de consolar a Job Eza na 7 jours ya création te. não se encontram nos 7 dias da Il faut uta na éternité. e deve sair da eternidade. C'est-à-dire que baku, Quer dizer, os cursos oyo uti na mokili, que vieram do mundo, na ba philosophie, nas na ba filosofias, civisme, no civismo, ekoki kolongola Job na mabele te ezongisa na não tro. pode tirar Job na terra para fazer sentar À no trono, part oyo uti na éternité. para além daquilo que vem na Donc eternidade. l'évangile, Porque o ce n'est evangelho pas l'œuvre de 7 jours. não é a obra de 7 Parce que dias, les 7 jours, porque 7 dias c'est le travail. é o trabalho Oyo eza na se ya mabele. e está por baixo da terra. Vraiment le prophète Jean alobi. Daí o profeta, Au commencement, no princípio, était la parole. era o Au verbo. ce commencement, E este ce princípio n'était pas les 7 jours. não são 7 dias. Amém. Amém. C'est pour dire que pendant 7 jours, Para dizer que durante 7 dias il y a l'impureté. há a impureza. Ce qu'on en a bien. Agora acompanhe-me bem. Moïse a avancé. Moisés avançou. Prophète Jean-Oli, aux autres a missionné. Profeta Jean-Luc está nos pregar. Vase d'honneur. Vaso de honra. Moïse a avancé à l'obéboy. Moisés avançou dizendo: Nakati ya ndaku wana. dentro desta casa, Soki eza na ba vase. se há vasos, Tá na place de terre na missionné. olha onde a nossa pregação está. Eza na vase. Se há vaso Ekangama te. que não está fechado ou tapado, Soki vase eza polele. se o vaso não foi tapado, Yango mpe eza impur. também torna-se impuro. Donc vase. Isto é um vaso Oyo ekozala pur. que vai ser puro. Eza vase oyo É ekangama. um vaso fechado. Comprends? Comprends? Amém. Oh là là. Será que On comprend? compreendemos? Compreendemos? Vase nyonso. Todo vaso Oyo que efungwama. se encontra aberto Eza vase impur. está dentro da Mpona imundícia. nini? Por quê? Eza na makoki ya komikanga te. Porque não tem a capacidade de se Po fechar epilete ya moto ekota te. para que a impureza deste homem não entrasse. Mais vase oyo ekangama. Mas um vaso fechado, Epilete ekota a te. impureza nunca entrará. Amém. Moïse so amoni lepré. Moisés basta de ver um leproso Botya ye mosika. e coloca fora do arraial. Mpona nini? Por quê? Epilete wana. Porque esta impureza Ekomisa biso mpe impur. pode nos fazer tornar impuros. Parce que Moïse yo okangama te. Moisés não está fechado. Baprofete nyonso bayaki. Todos os profetas que vieram, Moto apusana te. Mpona nini? ninguém poderia chegar Bazali ya okangama porque te. não estavam Na fechados. moto moko aya. Mas o homem veio, Balepré basimba os ye. leprosos lhe Akoya tocaram, epilete mas nunca pasi. tornou impuro. Ye azalaki vase ya E ele kokangama. que era vaso fechado. Amém, 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 amém. Yango frère Paul alobi. Razão pela qual o irmão Paulo Na diz: ndako moko. dentro de uma casa, Bavase. vasos ezalaka ebele. são muitos, Mais soki mas se motu moko. homem, amém, Soki bavase ebele te. não é muito fácil. Soki motu Se moko homem abibateli pi e conservar-se puro, akozala vase será tonnerre. vaso de ouro. Donc vase tonnerre Vaso de eza ouro bavase ebele te. não são todos Eza vasos, motu moko. apenas uma pessoa. Siko toke koluka vase yango E nós fomos buscando oyo esse aza vaso, vase tonnerre que é o vaso de oyo ouro, aza pur. que é o puro. Moïse arépondre biso Moisés respondeu: eza vase oyo ekangama. é um vaso fechado.
com a tampa. Raison pour laquelle Razão pela qual Moïse a le Bible. Moisés diz: Se mutumo aye wana. se alguém vier nesta casa, estão na sepultura, tocando uma coisa, estão na sepultura, On va purifier hier. para poder purificá-lo, Bagoluka vase. deve procurar um vaso. Comprends? Amém. Será que Bagoluka vase. vão procurar um vaso, Batie mai na kati ya vase. colocando água dentro do vaso Bakozwa mbeka sacrifice. e pegando um sacrifício. Paranga s'il vous plaît. Olha-me, por favor. Ah, on a expliqué une autre manière E de vase d'or. aqui eu explico uma outra forma do vaso de ouro. C'est-à-dire, batumbi nyama E queimando um animal na mboka, dentro da cidade bamemi poussière wana hors du camp. e levando a cinza fora do arraial. Je recommence. Eu recomeço. Nyama za égorgé O animal foi na mboka, puxado na cidade, bake kotumba ye hors du camp. foi queimado fora do arraial, Bazwi poussière ya nyama. tomando a cinza do animal queimado. Soki omoni poussière oyo, Basta de ver esta cinza, ondima te ke eza nyama wana. nunca vai acreditar que é o mesmo Mais animal. oyo kopurifie E vai purificar, eza nyama te, não é o animal, mais eza poussière mas na é a ye. cinza do Siko animal. poussière wana E esta cinza bakotia yango na vase de vai terre, ser colocado no vaso, basangisi na mai. ajuntando ou misturando com água. Omona eloko baeglise wana esalaka. E a coisa que aquelas igrejas Okoti fazem, baotia mai baoboka. e aquela água benta, Baosala likomi sans explication. e fazem a escritura sem nenhuma explicação. Zoka nyama Afinal, o oyo animal baboma ye na mboka, que foi morto dentro da Yes. cidade, Jesus, oyo atumbama libanda que ya foi mboka, queimado fora da Yes. cidade, Jesus, oyo tokozwa poussière na ye nós po tozongisa na mboka. usaremos com a cinza para Yes. colocar na cidade, Jesus, Ye nde azalaki tata, e ele que era o pai, sacrificateur, sacerdote, mwana, filho, mbeka, sacrifício, Saint-Esprit, Espírito poussière e a cinza, oyo azongi, que voltou mélangé par la parole misturado com a pour nous palavra purifier aujourd'hui. para poder purificar hoje. Eloko ezopurifie biso A lelo, coisa que nos c'est purifica la parole. hoje é a palavra. D'où vient la parole? De onde vem a La palavra? croix, E na cruz, Saint-Esprit, Espírito les Santo, hommes par voltando, vous êtes purs são à puros cause de la parole por que vous causa écoutez. da palavra que vos abençoe. Ah, Sim. vase oyo E este vaso, bazotia mai e colocando po água, purifier bato, poder purificar il os faut olhos, ezala vase pur. deve ser um vaso puro. Oyebi na vie chrétienne, Sabe, para a vida cristã, c'est un moto azoluka sanctification. se ninguém busca a santificação, Na base ela pelo kola vase pur. Deus lhe fará como um vaso puro, Po Yesu porque Jesus azalaki pur, era puro, azalaki saint, santo, et c'est lui le vase d'honneur que nous expliquons. e ele que é o vaso da honra pela qual explicamos. Yango moni mama A wana razão pela qual viste aquela mãe, ntango amoni ke na ndako oyo quando vi que nesta casa baye vieram mpona kokanga bana na ye mibale para levar os seus dois filhos, oyo naexplikaki yango que mardi, expliquei na terça, Israel Israel na bikolo e as nações, tobotama na ndako ya nyongo. nascemos numa casa de dívida. E ndako ya nyongo akokomona yango ata E esta casa de dívida chama-se moto Adão. nyonso abotama na nzoto Todo aquele que nasceu neste corpo abotama na lisumu. nasceu com pecado. Ata babebe nde baza wana Até os bebês que nascem babotama na lisumu, nascem com pecado. parce babotama Porque nasceram na ndako oyo moto akufa. nesta casa que havia um corpo aí, um tozomana morto. te soki purification esalami te Se a purificação não foi feita, bazala mpe purifie te. também nunca esse bebê vai ser purificado. Raison pour laquelle Razão pela qual mama wana e abima esta mamãe tinha saído. yoka avant na avancer. Escuta, antes de avançar, lelo lokola nalingi nasambela hoje como eu quero orar, alakenda mpena mosika mingi te. não vou muito longe. Mama wana abimi E esta mãe saiu, abimaki mpo azalaki nani. saiu porque era quem? Yoka, Escuta, quand on parle de la femme, quando fala-se da mulher, toza na femme mariée, temos a mulher casada, toza na femme divorcée, temos uma mulher divorciada, mais toza mpe na veuve. também temos a viúva. Mama oyo abimaki Esta mãe que saiu azalaki veuve. era viúva. Et
Évangile a dit que ça allait pourquoi il y a un mouvement moko. E o nosso evangelho dá o porquê de cada movimento. Veuve Abimi A viúva saiu, accueilli vers le prophète. foi até o profeta. Tarana, s'il vous plaît. Olha-me, por favor. Dans la zone d'Imaké, Eu aceito que, ce qui est à la femme mariée, se fosse uma mulher casada, Alina qui n'est pas un mobile. poderia ir ao seu marido. Mais veuve, Mas a viúva, il y a une différence entre veuve et moi sur la mariée. sabe a diferença entre a viúva e a mulher casada? Les désirs de la femme Os se desejos da mulher porteront vers son mari. e será ao seu marido. Mais veuve, Mas a viúva, désir n'est que de père. o seu desejo aonde? Pour Zambé, Porque Deus à la défenseur et ma vie. é o defensor das viúvas. C'est-à-dire que veuve, Quer dizer que viúva avant la place pour soi aucun n'a não tem onde ir. Pour d'ailleurs mobile, E para ele o marido Zambé. é o Deus. Secours. O seu socorro. Zambé. Deus. Moi, les amis, on a été à Binolelo tout à l'heure. São as coisas que vou pregar hoje daqui. C'est quoi veuve E esta viúva accueilli foi, à côté d'un prophète. encontrou-se com o profeta. Dans zone la plateau qui m'a dit. Não vou voltar nas coisas que preguei na terça-feira. Le prophète a révélé que O profeta revelou-lhe que vaze à mafuta. e o vaso do azeite que se encontrava em casa, que dará solução nos teus problemas. Será que tem alguém que aceitou Jesus, aceitando a palavra, e a sua solução não? Mas nesta palavra que tu às vezes saímos esquecendo que dentro da palavra há tudo. Às vezes nós ficamos preocupados, esquecendo que dentro da palavra tudo se encontra. Olha a coisa que esta mamãe disse. Aqui acorda quem está dormindo ao teu lado. Acorda. A mãe disse o seguinte: créancier, o credor. O credor veio reclamando os meus filhos, fazendo-lhes escravos. A coisa que chamou o credor é o quê? Porque esta casa teve-lhe. O credor não pode vir numa casa que não tem, tocando lá. E meus filhos para tornar meus escravos. Jamais. O credor sei de onde é o seu dinheiro, a sua dívida, que vai dizer: pai, mãe, meu dinheiro. Acompanha a ordem que eu vou estabelecer. Antes de pedir os filhos para fazerem escravos, pediu primeiro a dívida. A dívida. E deu autoridade de tornar os filhos escravos. Se não a dívida, esclavagisme não escravagismo, correto? Amém. Se não a dívida, o homem também não terá autoridade. Esaïe chapitre 50 verset 1er jusqu'au deuxième verset. Isaías capítulo 50 versículo 1 a 2. Allons-y rapidement. Vamos rapidamente. Ok. Vamos. Ainsi parle l'Éternel. Assim diz o Senhor: Où est la terre des divorces par laquelle j'ai répudié votre mère? onde está o livro de divórcio da vossa mãe? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je rendu? Pela qual eu repeti, o que eu credor, a quem eu vos tenha.
Deus disse: epa mutu ya nyongo nini nateki bino. aquele Criador que eu vos vendi, Toke? vamos. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Eis que por vossas maldades fostes vendidos. Et c'est à cause de vos péchés que Souka. votre honneur a été répété. E por vossas prevaricações, vossa mãe foi repudiada. Nzamba apesa portion apostolique awa nakanga na bale una nteme naloba na upenza lokwa apôtre parce que un peu prendre aussi ça. Que Deus me dá a porção apostólica para falar como o apóstolo, não a explicação de tudo. Nous avons l'iniquité Temos o pecado, ou seja, a et iniquidade, le péché. a iniquidade e o pecado. Nzamba aloba boye. Deus disse o seguinte: Epa ya mutu ya nyongo nini nateki bino. aquele Criador que eu vos vendi, Bon, avant na kota na chambre mosusu antes de entrar no outro quarto, nasukisana na chambre na ngai. vou limitar a imita. C'est-à-dire que Quer dizer que Israël Israel atekama foi vendido, akoma moumbu tornando-se escravo. mpo na nzambe te. Não é por causa de Deus, ezalaka mpo na lisumu na ye moko. é por causa do Mpo seu mpo na iniquité na ye pecado, moko. por causa da sua ebiaki atekama apesar de ser vendido, eza na vase ya mafuta moko nzambe abomba. mas há uma botija, um vaso de azeite que C'est-à-dire en Israël, quer dizer il y a isso. une promesse qui est restée. Há uma promessa que foi eza lokola Moïse como Moisés abima libanda saído fora na bancien com os anciãos limokiti e o Espírito de me céu, bayebisa eke mas para dizer que na Israël em Israel eza mpe na bato mibale bazoprofetize. há também duas pessoas profetizadas. aza bima na biso libanda. Apesar de Jesus sair conosco, Mais attention, mas atenção, il y aura aussi les deux témoins haverá duas qui vont prophétiser pour la que vão profetizar a favor da casa de Israel. Amém, amém, Ah, na yo pe alelo bongo te. amém. Hoje não vim pregar assim. Tiens, na pembe naza. E coloca lá, C'est-à-dire que dizer que mutu ya nyongo nani. Criador quem é? Nzambe Deus. atu na Israël. Pergunta a Israel. Bokoti ba retraite. Entraram no Oleli. chorar Boumbu. e Na escravagismo. nzambe. E eu, Deus, Nateka nani. e vendi aqui. Epa ya mutu ya nyongo nini. Qual é este Criador pelo qual vocês Otekami. foram vendidos? Mpo na lisumu na bino. Por causa do vosso pecado, Iniquité, je ne saurais pas expliquer ça en hébreu. iniquidade, o profeta Lisumu ya kati. e o pecado de dentro. Eza na masumu so eza na kati. Há pecado que se encontra dentro Eza masumu so emonanaka e libanda. outro pecado que se manifesta fora. Vous avez été vendus Fostes vendidos pour votre iniquité. por causa da vossa iniquidade Votre péché. e por causa do vosso pecado. C'est-à-dire lisumu, Este é o pecado. iniquité. Iniquidade ekomisaka moto mowu. faz tornar a pessoa escrava. Et soki lisumu eza, Se onde há o iniquité pecado, eza, há também iniquidade. créancier akoya. O credor virá, Opekisa ete akoya. nunca vai lhe impedir, virá. Tala cause ya bitumba ebele bato baza na. Olha a causa de muitos combates que muitas Moto pessoas. alingi aza libre, O homem quer ser livre, mais aza na nyongo. mas ainda deve. Yo nyongo ya moto oza nango okima E mpe. você deve alguém como que Po você. akoya, Porque ele virá. eloko azolanda, A coisa que ele nyongo na ye. é a dívida. Mokonzi apambola moko na moko. Amém. Que o Senhor abençoa cada um. Sikoyo tala. Agora, olha. L'iniquité, A iniquidade, les péchés o pecado, rend les gens les esclaves. rende a gente escrava. Un esclave, Escravo c'est quelqu'un qui est limité. é alguém que é C'est un limitado. prisonnier. É prisioneiro. Na ligne évangile, il y a pourquoi d'ailleurs dans ce livre. Torna-te livre. Parce qu'un homme a dit, Porque o homem tem a Bíblia. l'Esprit du Seigneur O Espírito do est Senhor sur moi. está sobre ele. Il m'a oué. E ele me ungiu. Au moment du vase à ma faute, Este é o vaso de parce que azeite. Jésus, Porque c'est le Jesus vase, é o vaso, l'huile, o azeite c'est pour é para délivrer les esclaves. libertar os escravos. Mais esclaves ont délivré, Mas o escravo nunca será soit tout libertado un nyongo ya se matouté. ainda não pagar a dívida à lei. Je vous dis, Seigneur Eu Jésus-Christ, digo em nome de le Deus. Dieu que nous servons, Deus pela qual c'est servimos le Dieu é o véritable. Deus verdadeiro. Bato baye mpo na ye na kolela, As pessoas vieram
Azwela lesengo. volta com alegria. Akese na banzambe ya É bana. diferente com Deus. Mais nzambe ozoyepa na ye. Deus pela qual tu Tongo, midi, de manhã, pokwa, de butu. tarde, Azo changer circonstance na été. não vai mudar. Il Não faut muda a sua te comprendre. circunstância. Deus. Quelle est l'iniquité? Qual é a iniquidade? Quel est le péché Qual é o qui me rend esclave? que rende-me escravo? Nous avons des gens qui prient. Será que compreendemos? Nous avons des gens qui prient. Temos Que ont fait gente 20 que ans, ora, que fizeram 15 ans 20 esclaves. 15 anos mais escravos À l'Atibitambala, e com lenço na mais cabeça. esclave. Mas é uma escrava. Elle est consciente. É consciente. Azamotei, É o pregador. mais il est esclave. Mas é Il escravo. est conscient. É consciente. Bah, émission na banda osala sur la mission de l'église na banda bisa bato ke avant Nzambe alumisa Salomon libanda abandela kotonga ye na kati. O programa que fazia da missão da igreja, antes de Deus fazer sair Salomão por fora, começou a construir por dentro. Bato baza azoloba non frère. E as pessoas Mais diziam, na motema opesi mokongo. mas no coração delas, Hypocrisie monana mona te. uma hipocrisia que nunca viste. Mais nous sommes frères. Mas somos irmãos. Siko moto anyongo ya atendele. E o credor que nunca Azo ya poyo ozana na banyongo. vem porque você deva ir. Mokonza pambola biso. Ah. Donc comprendre que nyongo Compreendemos que a dívida lisu. é o pecado. Mais iniquité. Mas a iniquidade Eza masumo na kati. são pecados que ficam dentro. Oyebi ke tozali ya bato ebele. Bem sabemos que Kati na bango eza ya kokola. dentro está podre, Mais libanda aza frère. mas fora é irmão. Libanda aza sœur. De fora é Mais so irmão. ekoti na kati na Mas rien de entrando Dieu. dentro não é bom. Aza na bato atia bango de esclavagisme. Há pessoas Ouais, que si, colocam pour no t'arrêter. esclavagismo que não Les suportam. gens vivent dans des haines. E as pessoas vivem dentro do ódio. Aí ça bato boye. Eu digo nas pessoas. Tozovivre na mokili moko diable asistela biso ba piège ebele. E vivemos no mundo pela qual o diabo suscitou muitas armadilhas. Diable asisita ba piège. E o diabo suscitou muitas armadilhas. Okoza na moto bien. Pode ser uma boa Mais pessoa. diable a se servir na ye. Mas o diabo vai se servir Pour akomisa ennemi na ye. para tornar-se seu inimigo. Ndenge ozobika na mokili. Da forma que vive, Oza prudent te. se não é prudente, Oza na benemi. terás Na inimigo église. na igreja, Na famille obala. na família Na onde famille na casar, omoko. na sua Na família, place ya mosaka. onde trabalha, Place au te. onde vende, Finalement okoma na réserve na motu afinal nyonso. vai se conservar Pour pelo comprendre piège ennemi te. porque não compreender essa armadilha do inimigo. Moto akoloba na nga mabe. Alguém pode falar mal, Akofinga nga. pode insultar-me. Na comprendre likomi elobi. Vou compreender que a escritura diz. Soki bato balobi na bino mabe. Se as pessoas dizemos mal, Bosepela. alegrai-vos, Soki mabe wana eza na kati na bino te. porque esta maneira não Oloba se Seigneur merci likomi dizendo ekokisa. Senhor, Mais na obrigado. motema A escritura eza fala, facilité. mas no coração Ntango na não é ofutama, fácil. Quando je vou dois prier le Seigneur. Pesama makasi ya kolonga ngai na moto wana te. C'est ça la vie éternelle. Isso é a vida eterna. Je parle de l'iniquité. Eu falo da iniquidade. Nataka bino verset moi. Eu, Apôtre, na porte na chambre na bino. apóstolo, aqui entrei no vosso quarto. Luc chapitre 6. Lucas capítulo 6. Je crois qu'il fait ça là. Creio que deve lá estar. Ebi que dans la verset mosusu otani yango. Ondimi yango kaka eza loba ya Nzambe. Tem alguns versículos. Pode ler, aceita só por ser a palavra de Ondimi Deus. yango kaka eza loba ya Nzambe. Vai aceitar porque é a palavra de Deus. Mais là facile de bon ndima. Mas não é tão fácil para poder aceitá-la. Luc chapitre 6. Lucas capítulo 6, Verset 22. Toquez. no seu versículo 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. C'est là. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecem. C'est là. Apôtre Moïse, esse verset là peut-être biso to ndima. Apóstolo, você será que este versículo Esse é não mon abino bozata bato ba yina bino. Bem-aventurados quando os homens vos aborrecem. Moto ayini na ngala la nese. Alguém odeia-me, eu fico feliz. Bongo za bato ese botama bato ba
Serão felizes quando as pessoas vos aborrecem, vos odeiam. Quando chego aqui, eu digo a Deus. Quando estou no Apocalipse, chegando nessas coisas, me dá. Porque o homem dizer o que, afinal? E quando as pessoas vos aborrecem, quando vão insultar-vos, por causa alguém insulta-me, odeia, eu devo ficar feliz. Dizer, Senhor, obrigado porque a escritura foi cumprida. E o versículo 26 não compreende. Ai de vós, quando todos os homens vos disseram bem. Hoje nós queremos o profeta tu és na verdade. Cuidado. Escritura. Viste amém na baixou. Viste a silêncio. Isto que é a vida eterna. Isto que é a vida eterna. Amém. Você não quer na continente. Nós olha que eu tô contando a piège, eu mostro as dívidas que nós entramos na armadilha à toa em vão. Diable a suscité le soba ennemi. O diabo vai suscitar os inimigos. A você a camonhoso. Fará todas as coisas. Essa na igreja. Quer na igreja. Essa na família. Quer na família. Essa na pana eu vou competir. Quer até nos filhos que desta luz hoje. Você compreende que c'est le piège? Deve compreender que é armadilha. Cada coisa na bomba. Para ficar no escravagismo. Lá il y a la dette. Onde a dívida? Il y a l'esclavagisme. A escravagismo. Escuta agora olha. Temos pecados visíveis e os pecados por dentro. E quando dizemos, falamos que confessamos, eu não vi a coisa de confessar mentira. Quem é com este corpo? Faltar a coisa de confessar. Este corpo nunca faltará. Parce que le diable a ma piège d'une manière, d'une autre. Porque o diabo suscita a armadilha de uma forma ou de uma outra. Tout cela, tudo isso pour nous retenir dans l'esclavage. Para ficarmos dentro do escravagismo. Escuta, escravo. E este homem que está preso, o escravo. Todos en Égypte. Voltamos do Egito. Está ligado numa obra forçada, ou trabalho forçado. A pessoa que viaja, trabalha fazendo esforços, começou a buscar dinheiro muito. Há um montante que não ultrapassa. É uma obra forçada. Il y a l'esclavagisme. Há escravagismo. Há outra pessoa que tem esse cargo. Ici je parle de l'état d'un esclave. Aqui eu falo do estado do escravo. Dans un exode. Estou no êxodo. C'est-à-dire que Pharaon faz um trabalho duro. Acrescenta, aumenta. L'état de l'esclavagisme. Porque falando do escravagismo, c'est l'état de la limitation. E o estado de limitação. É para criar o que no homem? Un esclave, o escravo, c'est celui qui doute. É quem duvida. Et celui qui a peur. E quem está com receio. É por isso Israel. Dentro de Egito clamando. Há muitas pessoas. O diabo conseguiu dominar a sua vida. E este medo vem de longe. Saiba, quem teme ou tem receio é um escravo. Dê ouvidos, vou explicar. E este mundo pelo qual nós vivemos, diabo criou aliás, o medo, o receio em todas as pessoas.
Kosala boite. Não faz isso. Ozo a cancer. Vai ter Kosala câncer. boite. Não faz Kosala isso. boite. Kosala boite. E não faz Et isso. les gens vivent dans la peur dans la tête. E a gente vive com medo na Alors cabeça. comment mon juste vivra par la E foi. está escrito, o meu justo viverá pela fé. Eza baminga na mususu. Há alguns médicos Utiliser la puissance à mokila molili. utilizando pelo poder das trevas do mundo Mutazobela. alguém Bakisi ele sous stress. e também acrescentando mais Et les gens receio. vivent dans la peur. E a gente vive com receio. Ça c'est l'état de E l'esclavagisme. isso é o estado do escravo. Se eu mutu mwa vivant na robanga mikolo nyonso aza esclave. Se alguém vive com medo dentro do não é um escravo. Ata osala kinumba te. Mesmo não faz Oiba corrupção, até. não rouba. Mais kobanga. Mas o medo Et maintenir na kati esclavagisme. vai te fazer entrar dentro do pecado. Yango eza origine ya basonge omonaka. É a origem dos sonhos pela qual tu So sonhas. mutu abangaka. Porque quem tem Aza esclave. escravo Et il vit dans le doute. e vive dentro de uma dúvida. Papa tangala biso Job. Pai, leia o Job. Ah, nazolakisa bino ce que le péché produit dans l'homme. E aqui que eu vos mostrar o que o pecado produz no homem. Job. Job, Tangela biso chapitre 3. no seu capítulo 3, Toquez na verset 25. no seu versículo 25, Tina verset 26. até Toquez. no seu versículo 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Porque o que eu temia me veio, Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. e o que receava me aconteceu. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles fait apparaître de moi. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Zamba babisa explication. Amém. Que Deus acrescente a explicação. Nalingina bisa bino no komoko eza frère. Quero vos dizer uma coisa que é verdadeira. Job azalaki Job era, soki bana basali fête. depois dos filhos festejarem, Ayami ofrande apesi. levavam uma oferta e davam. Mais na Job 3 tozo comprendre que Mas em Job 3, compreendemos que, ata banda osala makambo wana. apesar de fazer essas coisas, Mais kobanga ezalaki. mas o medo, o receio encontrava-se nele. Kobanga eza esclavagisme monene na vie O ya moto. receio é o maior escravagismo na vida do homem. Et c'est là où le diable profite pour faire de grandes choses à É onde que o diabo aproveita para fazer coisas na nossa vida. moto akoki kozwa délivrance te oyo vi na ye mobimba eza na kobanga. Kobanga eza créé na beshek tokutani nango, na bacirconstance difficile tokutani nango, ecréa kobanga. Et c'est ce qui fait qu'ata moto asambeli mais soki abimi azotika le même parce que le diable l'a maintenu dans l'esclavagisme de la peur. O receio ou o medo e o escravagismo é a razão pela qual, por causa da decepção que nós encontramos, alguém pode orar, sair, mas com aquele medo fica dentro do escravagismo. Nalayebi bateya ya bia. Eu conheço bons Por pregadores, exemple, akomi na oyo ainda. por exemplo, chegando hoje ainda, Atali moteli mo aza. olhando o pregador, Aleki liboso. passando por ele, Mateya nyonso. e toda a Sila pregação, motu pwani. acabou na cabeça, Kobanga. o medo, o receio. Napesa bino exemple moteya. Eu vou vos dar exemplos de até o simples. Tomona bato na classe. Vimos na escola Tellement que bagangelaki mingi na ndako. como já gritaram muito lá em casa. Nga bazongaka bazelo. E eu terei Balmai naza mayele te. disseram que não Papier examen. Akosali makambo nyonso e ele kobanga. esqueceu tudo por causa do medo. Moto arekonisa dossier. Alguém dando o dossiê Nakesa na visa Europe. e dando entrada Yayoka deja que no visto da Europa, passeport ya batoyo. Bapesa na visa. dizendo que este Bapesa. Te awe. Pa isabela na te. o coração Apesi. da entrada, Nabaka mokolo moko osima. Mais motema azolobima. coração não Alors que Dieu traite avec le cœur. Então que Deus trabalha com o coração. Tomona bato ebele. Vimos muita gente Asala faire. fazendo Mais negócio, je suis venu vous mas dire ce com soir. medo, receio, Le diable utilise la peur pour te maintenir dans l'esclavagisme. o diabo utiliza o receio e o medo para te manter dentro do escravagismo. On continue. Eu continuo. Ça dit que Moumbu, Quer dizer
Enquanto as pessoas estão dentro do escravagismo, do medo, mesmo seus sonhos será orientado desta forma. Verá toda coisa que o homem faz. Não tem a certeza da forma que eu amo. Uma coisa pode acontecer na minha vida. Na boca fala, mas já é escravo do medo. Quero te dizer o seguinte: Abraão chegou em Canaã. E ele descarados, mas não duvidou, porque Deus estava com ele. E sentiu fome, deixando o Canaã, descendo do Egito, mas tinha onde se encontrava, onde estava, porque Deus estava com ele. Quer dizer que Deus estava com ele. Onde encontrar o problema não é temer as provas, mas é ter a capacidade de ultrapassar as provas. E eu tenho tudo por causa daquele que me fortalece. Vivemos num mundo de receio. Terrorisme partout. Terrorismo, c'est ça la peur. Isso é o medo. O homem está com medo. Pasteur Moko, pastor encontrou-se com seu colega ou seu amigo. O outro estava doente. O outro veio e disse que está com medo da morte. Para mim, eu agradeço a Deus. Mesmo se acontecer agora, eu para ver Jesus antes do que viver neste mundo de sofrimento. O outro conseguiu fazer. Alors que Père a dit non, que nous se passions, il croit que mon salaire Jésus Christ soit salaire de Kouroussou. Et puis ça y est assurance pour la libérer dans la vie. Alguém deve acreditar a obra feita na cruz lhe dê a vida feita para toda a eternidade. Mais les gens prient, mas a gente vivent dans la peur. E vivendo no medo, c'est l'esclavagisme. C'est o escravagisme. Si on a dit qu'il y a esclavagisme, il faut comprendre. Se eu ficar escravizado, esclavagisme. Eu explico o esclavagisme. Les gens ont peur. A gente tem medo. Dollar é como 50 000. O dólar está a 52. No coração do campo. Esta bola vai nos fazer outra coisa. Porque tu anda com receio. Agora foi aqui. Nas três horas como a 80 000. E dólar subir até 80. Meu pai é zanza. Como nós temos. Après que je ne vis pas de moi-même, mas eu vivo pour mas eu vivo por Deus. Tu sabes, o montante de Deus que está nos negócios. Está chorando porque a pessoa que nem uma coisinha. Não vai ter uma moto egoísta. Como o coração do homem é egoísta. E esses dias o negócio está dando. Mais attends, à 15 000 mois. Mas tem $15 000. Mas não tem 5 mil. Lá 8 mil. Os que não têm. Os que jejuam 40 dias. Tem $100 com feio. E você que Deus dá. Mas como? Esquecendo onde encontrava-se. Não entra nesta armadilha. Não vou atropeçar. Todo plano que tem na mente nunca vai se cumprir. Vai deixar alguns. Você deve marchar. Enquanto que estou vivo. E nunca esquecerei da boa. Aquilo que faz. E eu continuo. E hoje não vai ser. Mas a minha vida depende. E esta garantia que não é está no céu. D'une manière, d'une autre, nous allons créer toujours ma chemin pour
vida. Qual é o medo? Eu vi muitos pais. O meu filho morreu. Os filhos vivem. E teremos uma irmã em Kinshasa attention. que tem atenção. Moi, je n'étais pas là. Eu não estava lá. Expulsaram os filhos dele no tiro materno. Estavam na 10ª classe. E a irmã de repente caiu e levou-lhe na morte. Mas no dia de fazer o exame, o outro conseguiu 70 e em vez de glorificar, começaram a chorar a mãe que morreu. Nós temos cálculos, mas quem tem a última palavra é o Deus. E o medo nos faz tornar escravos de muitas coisas que nós vivemos. Escravos das circunstâncias. Est-ce que tout le monde me comprend? Será que todo mundo compreende? Le péché, o pecado, c'est ça la dette. Isto é a dívida qui nous amène dans l'esclavagisme. Que nos leva ao escravagismo. Muto abanga, nessa pessoa déjà pourquoi monaka bandoto mabe se repetaka. Monaka tsarotabula na ubanga d'une manière d'une autre. Bandoto mabe moisi la exate. Esses maus sonhos acontecem por causa do teu medo. Daí não há como acabar com os maus sonhos. Jacques chapitre 1er, rapidement. João capítulo 1, rapidamente. Commence par le verset 5-6. Começa no versículo. Faites comme ça. Égal. Romains chapitre 4. Igual Romanos capítulo 4. Verset 20 jusqu'au 24 verset. Maintenant à Jacques chapitre 1er. Leia Tiago capítulo 1. Toquez un verset. Jean. Jacques. Tiago. Verset 6. Começa no versículo 6. Je parle de l'état de l'esclavagisme. Eu falo do estado do escravagismo. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para uma outra. Que l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Tal homem não pense que receberá alguma coisa vinda da parte de Deus. Celui qui doute. Quem duvida? Celui qui vit dans le doute. Quem vive dentro dans la peur. No medo ou receio. Il y a un Romains chapitre 4. É por isso que Romanos capítulo 4. Pode assentar. Só vai ler verset 17. Se começarmos no versículo 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22. 22. E eu gosto de irmão Paulo da coisa que diz: Abraão espera contra toute espérance. Esperando contra toda esperança. Ne considéra pas son état. Não considerou seu estado. Mais espérant. Mas esperando. Il ne douta pas par crédulité. Não duvidou pela incredulidade. Mais il avait confiance. Mas tinha confiança. Que celui qui a fait la promesse. Que quem fez a promessa peut aussi l'accomplir. Pode acompanhá-la. Amém. Ce n'est pas seulement pour Abraham. Não é por causa apenas do Abraão. Mais aussi. Mas também. À ceux qui vont croire. Je crois cette parole, c'est aussi pour moi. Eu acredito nessa palavra. Peu importe mes preuves na luta na minha vida. Não importa as provas que eu vou anular a promessa de Deus por mim. Mas nunca vai anular a promessa de Deus para a minha vida. La peur. O medo. Le doute. A dúvida. Nous met dans l'esclavagisme. Nos leva dentro do escravagismo. Il y a un moment frère Jacques Alobi. Dali verá irmão Tiago diz. Pas n'importe quel vent. Um homem semelhante nesta onda. Et le diable utilise ces choses-là. O diabo utiliza essas coisas. No dia em que eu compreendi as coisas que Satanás faz, numas coisas, pode aceitar uma notícia de repente, e falta paz.
Não deixa aquilo que manda aquilo La marche continue. E a marcha continua. Porque basta de entrar. Vai afetar o tempo da oração. Pode ter o tempo de pensar. Os teus problemas nunca mudarão nada. E começa a calcular a sua vida. Eu tenho agora 47 anos. E fiquei com quantos anos? Seu sofrimento com sofrimento. Vem as dessas famílias. Isso vai fazer. Mesmo pensar assim vai mudar o tempo. Pelo contrário, o diabo vai aproveitar. Semeando a dúvida. Tu peux changer ta vie ce soir. Pode mudar a sua vida. Sair da dúvida do medo. Amém. Amém. Moi, je suis à Tikalakité. E esta mulher não vou. Onde eu vou parar? Alguém pode prometer que eu não vou. Sai. Deus não quer matar. Circonstância como eu vou falar. Nós vamos ter glória ao Senhor. Eu já vi muita gente. E mudando de muitas voltas. E a sua irmã mais velho fica na vem às 8. 7h30. Às 7h30 já está. Eu passo a noite no trabalho. E 14h30. Está numa reunião. Mas o homem percebeu. O homem pesado. Deus, que eu não quero uma abençoe. Eu vou esquecer. Meus olhos. Deus nos coloca pegando as bofas. Sabe, Mardokai, a coisa que tinha. Com toda a alegria. Esther, minha carta está aqui comigo. Você comer a rainha? Contra esse rei? A resposta. O rei ainda não me chamou. Se você. Le malheur ne vient jamais seul. Diga a Esther. J'avance. Mais je crois qu'il est plus grand. Changer nos côtés. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Amen. Rien ne marche. Nada marche. Mais je ne changerai jamais ma confession. Mas nunca mudarei a minha confissão. Ce que Dieu dit, aquilo que Deus diz, é vrai. É verdadeiro. Tozonga. Voltamos aqui. Todo mundo compreende? Amém. Voltamos no vaso de ouro. E este vaso de ouro aqui se encontrava para poder aplaudir. Irmão, o que eu vos dizer em nome de Jesus Cristo? A resposta dos teus problemas não se encontra no céu. C'est dans la parole que tu as reçu. E dentro da palavra pela qual recebeste. C'est dans la parole que tu as reçu. E dentro da palavra que se trouve la réponse à tes problèmes. É onde encontra a solução, a resposta no teu. Escuta. Não sabemos como buscar. A viúva a comprendre la direction. Compreendeu a direção. Et puis pourquoi veuve? E por que a viúva? Pourquoi? Deus colocou a viúva por quê? Eu não gosto do raça, senão na Bíblia. Jesus chamou uma vez as pessoas. Um dia começou a pregar. Havia uma cidade. Havia um juiz. Este juiz não temia a Deus.
juge abanga nzambe te o juge qui não tem a Deus ayoka ape mutu te e não ouça ninguém, juge abanga nzambe te mas esse juge que não tem a Deus ayoka ape mutu te e não ouça c'est ninguém, likolo ne mutu mo aza quer dizer, acima dele não há ninguém, poso oleki na mutu mo likolo na porque se houvesse a ninguém acima dele poderia mutu abozala makasi ndenge nini a ninguém pode ter me azala na muita, mutu mo ayoka mas tem a ninguém que ele hoje, mais juge oyo mas esse likolo juge ne mutu aza te acima dele não há ninguém, ayoka mutu te também não abanga ape mutu te não teme ninguém. il faut toluka explication ya juge Devemos buscar explicação o nesse juge wana Este juiz ayoka mutu te não ouça, abanga ape não mutu te teme ninguém, areponda ape não likolo mutu te responde a questão. kawana Mas na mesma cidade havia uma viúva. veva bandokende mpe ya juge A viúva ia ao juiz, kata likambo na nga julga minha mais situação. veva ayebi ke juge Mas sabendo que o juiz ayoka mutu te não ouça ninguém, abanga não mutu te tema ninguém, akata ape likambo não mutu julga a te situação akata likambo na nga e julga minha situação. Voltou. kata likambo na nga Julga minha situação. Voltou. kata likambo na Julga minha nga situação. juge abi O juiz disse, o quê? ata nayoka mutu te Mesmo eu não ouço a ninguém, ata mpe na kata likambo mesmo mutu não te julgo a situação de ninguém. mais mpo na veve oyo Mas por causa dessa viúva, aseke yo isso é, so oyoka mutu te se não ouça ninguém, omiyokaka mas ouça aqui mesmo. moto ayoka mutu te Quem não ouça, amiyokaka mas ouça aqui mesmo. sikolo wa yo Mas como oyoka mutu te não ouça ninguém, mais veve akei a viúva achange nature na ye e muda a sua oyo natureza ayoka mutu te e wana não ouça ayiko ninguém. mpo na veve oyo Mas essa viúva na okata makambo foi julgar a sua sentença yesu interprete e Jesus interpretou. oyoka ndenge juge alobi Escuta da forma que o juiz nzambe disse. akosala boye Deus nunca fará assim. seke moto oyo ayoka mutu te akata likambo mutu te nzambe oyo likolo ne moto moko azalaka te namiyokaka ye Mas moko ouça assim mesmo. banda vefu wana Desde que esta viúva akenda foi aya na réponse e veio para os postos afungola nzela e abriu o po pé. bato mpo banda kokende Todo mundo mpo bayeba ke sabendo que juge oyo este juiz ayokaka me mpo ayoka tokenda ndenge vefu akendaki deve ir da forma que vefu ya solo yesu kristo oyo ayaki na mokili alakisi biso nzambe ayokaka nzambe asalaka oyo asala matoi ayokaka oyo asala biso amonaka bato nde bayeba ndenge ya kolinga a ye pessoa não sabe como buscá-lo. voilà le pourquoi de la veuve E este aqui, o porquê da viúva. donc veuve asuki ala te A viúva não parou. nyongo aza combien basuki abimi Não, saiu. na ngai biso na poko ya lelo Quero dizer nesta tarde, direction ya solution ya makambo na a yo direção da solução dos teus problemas okoki komona yango pode vê-la soko ozwi attitude ya se veuve tomar a atitude desta viúva. veuve aza na motu te A viúva não tem ninguém. na ngai na poko ya lelo Quero que nesta tarde, okosala bato nyonso bapesa yo esquecendo promese de todas as promessas que te deram, ezala lokola veuve seja como a viúva. naza na motu te Não tenho ninguém. qui iriondo encore A quem iremos aí? po veuve aza na réponse na ye Porque a viúva tem a sua resposta. kaka epai ya nzambe Lá a Deus. omona ngo nateyaki bino mardi A coisa que vase vide o vaso vazio aza veuve é a viúva. aza na mobali te Não tem marido. aza vide É vazia. ye nde akozwa sekuru ya nzambe E ele que terá o socorro de Deus. sokoki mpe kosambela moko lokwa veuve Será que pode orar assim como a okoki viúva? mpe kosambela lokwa veuve Pode orar como a viúva? yoka tolingi tosamba Escuta, queremos orar. mpona koresir vie de prière eza très Para important conseguir uma vida de oração é muito awana te simples. azino makambo pratique Aqui eu vos explico coisas práticas. réussite ya vie de prière E o êxito da vida de bana oração. lokosamba lokwa veuve E para orar como a viúva, ezanga te kotelemi sikoyo não é se levantar. tosambela Jesus, ntango Jesus. ozongi na ndako Quando for em casa, ovandeli novele assentar lá na novela, ntingi obandi obima na basoli até okomi costume. kodimba mwana Cochichar. moni mama na Mãe, acorda, muka mãe, acorda. Não. pour réussir la vie de prière il faut une discipline Para conseguir a vida de oração é preciso disciplina. Amém. omoni bato mosusu Visto uma banda ntongo desde manhã. asaleli facebook ata 15 fois E usando o Facebook, ntango na mokanga na ntongo quando acorda de manhã. makali E deixa
distrito. Às vezes comprou você E depois escovar distrito. Ah, mas tá de pá, E subindo Bíblia exata. Distração. Distração. Mas quando nós combatemos a vida de prière, nós é amor. E há coisas que combatem a vida de oração, tua vida são essas coisas. Na batalha, mas na terra de novo. Eu recomeço as coisas que já vos preguei. Muito bom vendo na televisão. Alguém fica na televisão. Até que vai começar a Olha a verdade. essa aqui nem viu. Vai vai que tango. A vida sabe que este momento. Na que de pai agir. Vou. Até eu canatei. Mesmo que não. Mas vai ouvir. Mas demorar de saber na como lá isso. Irmão, vos digo em nome de Na batalha o nome do Senhor Jesus. Eu recomeço em nome de Il y a une direction pour ton problème. Há uma direção para o teu problema. Amém. Até o mundo ia moter. Mesmo não encontrar, não existe. O problema é que o problema é que os olhos bater. Ainda não sabe Comment payer le prix. Como pagar o preço. Il faut payer le prix. Preciso pagar o preço. Il faut payer le prix. Je recommence. Pagar o preço do recomeço. Mon faut comprendre que o homem deve compreender a dívida é possível. Vai acabar. Mais il faut là qu'il ne pas Mas eu devo ir a alguém que vai me dar a capacidade de pagar a dívida. Não, expliquer o ministério a moi. Eu vou explicar amanhã o ministério deste tamanho. Da forma que começar a sua obra até o fim. Est-ce que ce que maman a dit? Será que se esta mãe não saísse? Como queria saber que esta botija é o vaso de ouro? Não podia saber. Il faut savoir payer le prix. Deve saber pagar o preço. Mutozo sambela. Alguém orou. Pose me capar o sambo. E à part la prière. Para além da oração. Solução de na vida. Não há outra solução na minha vida. Amém. Por isso, quando foi ao profeta, Deus te dará as palavras de Deus perante nesta tarde. Há palavras que não disseste. E Deus vai te dar as palavras. Eu já li na Bíblia. Lázaro morreu. Marta com Maria enviaram apenas uma mensagem. E quando estava ali, dizendo: Senhor, o homem que tu amas está doente. Acabou. Não disse que fez salvar bem. O homem que tu amas está doente. Não compreendeste? Eu repito. E esta irmã, o seu filho morreu. Veio até Elias. Fica de joelho dizendo: por que vieste revelar o pecado da tua serva? Parole. E esta irmã Sulamita. E esta mulher o filho colocando no quarto alto. Foi até o profeta. Ficou de joelho. O profeta compreendeu. O filho morreu. A coisa que chama a atenção não é primeiramente as nossas palavras, a disponibilização de nossas palavras. Às vezes falamos das palavras que não precisamos. O homem não tem as palavras para chamar a disposição de meu coração. A disponibilização do meu coração é como a Ana. E a Ana, Elia não. Tanto a dor no coração. Mas que para combater as coisas que ultrapassam, Deus é capaz de ver. Mesmo não consegue falar da forma que mas esta disposição, Senhor, preciso grandemente de ti neste tem palavras que eu posso dizer que nunca porque tu és o dono das palavras. Vê as dores je me confie à toi. Sabendo que eu confio em J'ai besoin de quelle direction de ma vie? Preciso de uma direção na minha vida.
C'est Deus. à révéler aux directions, Revelar-te a direção ça sera le début de la solution. será a solução para a sua vida. Naza na besoin comment on a niveau. Eu quero que chegasse neste nível. Essa montanha só comprendre là. Será que todo mundo compreendeu? Tobima Devemos sair na lisumu no pecado, pour yango comme ça biso baou. porque é o pecado que nos faz tornar escravos. Comment la situation aux traversée te Não tem uma situação pela qual atravessa. na madele. Repito, Qu'on permette mon nokonayo não permita que a sua boca et confesser négativité te. confessa negatividade. Attends ma cabeça bater. Mesmo as coisas não dar certo. Transformer en la victoire. Transforma aquilo em vitória. Amém. Donc on la peine. Tira o Agora, medo, tira o Donc on receio, la doute. tira a dúvida. Au moins on a dit beaucoup d'exemples. Verás a mão de Au Deus. père on a tout des armes. Porque o Preuve de medo incrédulité. e a dúvida é a prova da incredulidade. Ça te rend esclave. Isso vai te render de escravo. Aux obana makambo belé. Com medo de muitas coisas. Quand nzambe wana O mesmo Deus, bato mosusu bapesa ba témoignage. outras pessoas dão testemunho. Oyo sikoyo. E você agora. Quand nzambe wana O mesmo Deus, eza na méthode ya olukai. há um método. nalobi nosala lokwa motu nyonso te. Eu não disse para fazer como todo alguém, Paye le prix. mas paga um preço. Reste dans la présence du Seigneur. Permanece na presença do Senhor Tu verras la direction. e verás a direção. Est-ce que tu crois à ces messages? Será que acredita nessa Levez-vous s'il mensagem? vous plaît. Levantai-vos, por favor. Tolingi to santo. Queremos orar. Tolingi to santo. Queremos orar. Banda pour remercier Seigneur pour le message à Pessi on a pas encore allé. Começa a agradecer a Deus pela mensagem que te deu nesta tarde. Banda pour remercier Dieu. Começa a agradecer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Em nome do Seigneur. Senhor Jesus Cristo, oremos ao Senhor. Nazoka ote na lingo remercier. Não estou ouvindo, quero que você agradeça a Deus. Te na lingo remercier ye penza. Quero que agradeça a Deus na verdade. Topusani liboso ya kiti na bokonzi na yo. Aproximamos perante o teu trono de graça nesta Nzambo ya yo kaka. Deus que ouça, Nzambo ya monaka. Deus que vê. Okoki kotinda liloba boye pamba te nzambe. Não pode enviar uma palavra dessa Soko tinda yango po libota no bazaka. Se enviaste porque o teu povo se Soko converteu. tinda yango po peuple no bazaka. Se enviaste porque o teu povo se Soko converteu. tinda yango po baoya yo Se bazaka. enviaste porque os teus são assim. Soko tindi lilobo se passe peuple no bazaka Se nzambe. enviaste porque o teu povo encontra. Otindi lilobo pamba te kolo. Não enviaste essa palavra à toa. Otindi lilobo pamba te kolo. Não enviaste essa palavra em vão. Otindi lilobo pamba te Jésus. Não enviaste essa palavra em vão. Otindi